Uma cidadela da liberdade, de ruas sem carros, de portas abertas, onde as chaminés despejam flores em vez de fumaça. Esta é a intenção do livro que, de forma lúdica, fala de arquitetura, de vida nas cidades e de Lina Bobbad. Hoje na série infantil do Arte e Letra. É daqui a pouco. Até já! No programa de hoje eu converso com Rogério Trentini e Daniel Almeida, autores do livro A Cidadela. Muito obrigada pela presença de vocês, Daniel, Rogério, Obrigado aqui a no você, Arte e Cristina. Letra. Bom, o título A Cidadela, o Sesc Pompeia de Lina Bobbad, é o primeiro de uma coleção que se chama Arranha-Céu. Por que vocês decidiram escolher como primeira obra, primeiro personagem, Lina Bobbad, falar da arquitetura dela? Então, esse livro é o primeiro de uma coleção, né, que é essa Arranha-Céu, que prevê, na verdade, 5 livros, né, seriam 5 ou serão 5 volumes. Cada livro falando de um projeto arquitetônico significativo, importante. Bom, tem várias maneiras de justificar a Lina e o Sesc terem sido o primeiro, mas primeiro pela importância dela ser uma arquiteta, o Sesc está próximo da gente, todos nós, inclusive a Baba Vaccaro, que é a autora do projeto junto comigo, eu e ela pensamos junto esse projeto de livrinhos, e o Rogério, que também mora aqui em São Paulo. Então, por vários motivos, seria o mais... seria o mais óbvio, a gente pegar a Lina. Ela não ficaria de fora, a Lina nem o Sesc Pompeia ficariam de fora dessa coleção. Ela foi a primeira. E por que uma coleção para crianças? Por que uma série infantil sobre arquitetura para crianças? Quer falar? Eu e o Rogério, a gente já fazia livros infantis antes dessa coleção, né? Nós temos outros títulos que a gente fez juntos, ele escrevendo e eu ilustrando. Quando eu conheci a Baba Vaccaro, ela já tinha... Bom, ela é designer, ela é diretora artística de uma loja de imobiliário brasileiro assinado, faz o programa Casa Brasileira no GNT. Então, esse ambiente era dela, na verdade. Esse universo já era muito... ela já transitava nesse universo já há muito tempo. E eu trouxe essa ideia de falar, bom, Baba, você é da arquitetura, do design, você tem trânsito nesse universo, venho da ilustração do livro infantil. Vamos falar de arquitetura, design, essas coisas, sem saber ainda o que seria, né? Mas vamos falar desses assuntos aí para criança, né? Eu acho que tem um ineditismo até, que eu acho, no mercado editorial brasileiro, de não ter livro infantil para falar de um jeito legal desses assuntos. Havia um desafio que era tentar falar de um tema supostamente não infantil, sem ser maçante, sem o ranço do academicismo. A gente podia ficar professoral, né? Começar a querer explicar com temas técnicos. Né? Sem usar termos técnicos, sem falar de questões mais voltadas apenas para a arquitetura. Né? A gente queria falar da arquitetura, mas voltada para um universo maior, que acho que é onde a gente atingiria a criança com isso. E acho que talvez a gente tenha conseguido nesse primeiro número. Eu acho que a gente teve uma preocupação, na verdade, e o Rogério foi fundamental nisso. Quando eu e a Baba a gente começou a estruturar esse projeto, foi a primeira pessoa que... Aliás, não teve nenhuma outra pessoa que a gente cogitou em chamar que não fosse o Rogério para escrever. Obrigado, né? gente. A Baba já conhecia os outros livrinhos que a gente tinha feito juntos, ela gostava de uma ilustração, adorava o texto do Rogério, foi meio natural. E talvez, voltando para a pergunta anterior, sobre a gente ter começado com o Sesc Pompeia, entre a conjuminação de fatores que nos fez escolher o Sesc, além do que deu morar ali do ladinho, é justamente acho que esse universo infantil que a Lina mesmo propôs, né, na obra dela. Sim. Isso já seria um caminho. Só o volume de ilustrações dela, que não foram feitas para público infantil nem nada, era trabalho dela, era parte do modo de produção dela. Se você olhar assim, você fica... você é de chorar, é lindo, são lindos, coloridas, lápis de cor, aquarela, é solto, né? Sim. Eu te interrompi mais uma vez, né? Não, E aí eu vou ter que interromper agora para fazer outra pergunta Sim. que se refere ao título, A Cidadela.
Por que esse título, né? Que não é a cidade, por exemplo, mas é a cidadela. E com isso eu acho que vocês quiseram marcar um território. E contem isso pra gente. Bom, isso vem de uma expressão dela mesma. Ela que, depois de terminado o projeto, chamou o Sesc Pompeia de Cidadela da Liberdade, que é um termo paradoxal, né? Porque quando você pensa em cidadela, está encerrado algo fechado, pequeno, mas fechado, e ela inclui liberdade. A gente tirou essa liberdade só por uma questão, para facilitar o título mesmo. E acho que ele diz bastante do que é a obra, né? Que é a tentativa de abrir as portas para as pessoas mesmo, tem uma rua sem carros, tem o que mais? Não, e tem velhinhos, tem crianças, tem lugar para você não fazer nada, tem lugar para você Sim, nadar, para jogar bola, para ler livros. Teatro, exposição. É uma pequena estrutura, mas que atende qualquer pessoa que... E do que seria para ela também uma visão utópica da próxima cidade, né? A cidade em si teria a ideia Deveria de fazer... toda ser assim, né? Deveria toda ser assim, a ideia da Lina, que está encerrada ali no Sesc. E aí, na Cidadela, a gente tem a história de uma importantíssima obra de arquitetura, da arquitetura brasileira e da arquitetura da Lina Bobardi, que é o Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, e também a história da própria arquiteta. Né? Quer dizer, vocês transitam entre a construção do Sesc Pompeia, mas, ao mesmo tempo, sobre a trajetória da vida da Lina Bobardi. Certo. Como é que foi juntar essas duas histórias, vida da Lina Bobardi, história da construção do Sesc Pompeia, nesse livro? Como é que vocês arquitetaram essa junção? Posso começar também? Me soltei agora. Vai, agora aproveita o embalo, vai. A gente, estudando sobre a obra, a gente percebeu que havia, uma coincidência mesmo, processos da fábrica, porque era uma fábrica anteriormente, né? Antes de ser o Sesc Pompeia, ali nos anos 30, foi uma fábrica de tonéis de lata. Depois se transformou numa fábrica de carcaça de geladeira. Depois a fábrica foi abandonada, essa fábrica ficou abandonada até a Lina Bobardi chegar para dar um jeito e transformar no Sesc. Mas nesse processo, a fábrica foi inaugurada nos anos 30, que foi quando ela se formou em arquitetura em Roma. A fábrica se transformou numa carcaça de geladeira quando ela saiu da Itália e veio para o Brasil. E nos anos 70, que ela chegou quando ela voltou da Bahia nos anos 70, ela encontrou a fábrica e começou o projeto. Então havia, coincidentemente, intersecções nas histórias, né, que culminam com a junção da fábrica se transformando na fábrica de lazer, que é o Sesc Pompeia, nos anos 80. Acho que foi isso. Não, é muito bom você falar da fábrica de lazer, porque ela dizia que ela não queria nem que se chamasse centro esportivo, nem cultural. Era isso, a proposta era essa, meio centro esportivo cultural. Era Centro Cultural e Desportivo da Pompeia, o nome original. E ela falou, não, eu acho que cultural cria talvez uma atmosfera meio snob, meio que talvez quem não está... Tem pessoas que possam não se sentir incluídas nisso, achar que é uma... E de uma necessidade de ter que chegar lá e fazer cultura, otorgadamente. Como se houvesse uma cisão, né, entre corpo e mente. Exatamente. De um lado cultura, de outro lado esporte. A cultura ser para uma faixa ou um grupo específico e talvez eu não esteja incluído nesse... E o desportivo incutia a ideia de competição, de disputa. Isso é demais, Que cara. ela também... Não, olha só que ponto chegou nisso, porque ela falava que nossa vida já é muito competitiva, né? Já é muito... Aí, a Lina era fogo. Aí olha só que ponto ela chegou. As quadras, os espaços esportivos, onde tem as quadras esportivas, ela fez propositadamente alguns centímetros mais baixa para ela não poder ser incluída em competições esportivas, sei lá quem que regula isso. Mas para ela não poder ter competições entre times, entre bairros, em competições oficiais. A ideia não era competir, na curtição, era lazer. Exatamente, lazer soft. E de boas. No lazer já está incluída a cultura e o esporte. Né? Que são coisas indiscerníveis, né? Sim, são indissociáveis. Muito legal. Bom, eu vou pegar aqui o livro, porque na Sim. página 32, deixa eu achar aqui,
Isso parece pergunta de vestibular, hein? É quase. É quase. Na página 32, Rogério, você escreveu o seguinte: quando ficou tudo pronto, foi um choque. Houve gente que gostou. Houve quem achou estranho, bruto, meio feio, se referindo ao Sesc, né, Pompeia. Sim. E também quem não entendeu que Lina fez poesia com sua arquitetura para melhorar a vida das pessoas. Poesia com arquitetura. O que você quis dizer aqui com isso? O que é essa poesia na arquitetura? Boa pergunta, hein? Você sabe? Não faço a menor ideia. Eu acho que do sei. se passava na sua cabeça. Bom, primeiro é dizer que, de fato, quando foi inaugurado, nos anos 80, houve gente que torceu o nariz, mesmo arquitetos brasileiros torceram o nariz, porque a Lina não se enquadrava em nenhuma vertente arquitetônica do Brasil. As coisas não tinham muita lógica para eles, era muito concreto e aparente, que não combinava com a coisa da época, tudo meio bruto, pela ideia de ter mantido também características da fábrica, mas ela bateu o pé e manteve. Quanto à poesia, é bom você dizer, porque há uma confusão de conceitos, que é do poema e da poesia, né? Sim. O poema é o texto escrito que lança a mão do lirismo, da poesia. A poesia é mais abrangente do que o próprio texto escrito, né? A poesia pode estar não necessariamente na palavra, né? Pode estar na dança, pode estar no teatro, num gesto, num aroma. E pode estar também na arquitetura, como algumas obras nos mostram, né? E por tudo que a gente falou, que a Lina tentou fazer com o Sesc Pompeia, a ideia foi de dizer justamente isso, que ela tinha conseguido construir a obra dela com poesia. Acho que foi isso. E nessa pesquisa que vocês fizeram sobre as obras de Lina Bobardi, há alguma que mais chamou a atenção, que vocês desenvolveram um carinho especial? Puxa, São muitas, né? Cara, eu fico com o Sesc Pompeia. Eu fico com o Sesc Pompeia porque eu lembro do meu choque quando eu sou do interior. Nós somos do interior, eu sou de Ribeirão e Sou de Amparo. o Rogério de Amparo. E eu lembro do efeito que foi ver aquilo lá, porque eu devo ter vindo ali onde é aquele shopping hoje, Turiaçu. Quem vem Bourbon? É, o Bourbon. Quem vem pela Um Sumaré, horror, eu devo ter chegado por ali, eu imagino. E eu vi no meio das árvores aquelas torres de concreto, e eu falei, que é isso? Meu Deus do céu. Para mim é mais difícil escolher uma, embora eu goste bastante do Sesc Pompeia. Acho que a Casa de Vidro também é incrível. Nunca fui, maravilhoso. O Teatro Oficina, que foi a última obra que ela entregou, que foi em 1990, já ela veio morrer em 92, também é fantástico. Mas tá bom, vai para não deixar Tem móveis, também o mobiliário para não deixar o Daniel é sozinho, eu vou de maravilhoso. Sesc Pompeia também. Bom, eu vou ter que fazer uma pausa e a gente já volta, tá certo? Daqui a pouco eu volto, portanto, com Daniel Almeida e Rogério Trentini e o livro A Cidadela. Não sai daí, o Arte Letra volta já já. O Arte Letra está de volta e hoje eu recebo Daniel Almeida e Rogério Trentini, autores do livro A Cidadela. Na Cidadela, portanto, a gente tem a história do Sesc, que a gente está contando aqui, Pompeia, e que tem uma história, era uma fábrica, vocês já colocaram, a princípio de tambor, de guardar, como diz o livro, né? Não de bater, não de tocar. E depois de carcaça de geladeira, e hoje é o Sesc Pompeia. Essa história, né, que se faz por meio da arquitetura, de alguma forma é importante se passar isso para as crianças terem uma noção da construção histórica das cidades, de reconhecerem o que é história? Puxa, eu acho que as cidades em geral, são tão maltratadas, assim, no sentido arquitetônico e urbanístico. Eu acho que
se você tem um prédio que ele não só tem um significado para quem mora por ali, mas que isso se expanda até para quem não mora no Brasil, saiba do Sesc Pompeia, eu acho que já é justificado já você falar dele. A outra coisa, que mais do que explicar arquitetura para a criança, eu acho que é importante ela saber que as coisas que estão em volta dela foram o homem que construiu, entendeu? Então, assim, se alguma criança vê, fala, então isso aqui não esteve aqui o tempo inteiro, sei lá, não sei, pensando numa criança que ainda está descobrindo o mundo. Ela perceber que aquilo é feito por pessoas, como o pai dela, como o avô, como o vizinho, como pessoas como ela, eu acho que já pode despertar o interesse para muitas outras coisas, né? Como, enfim, eu acho que e completando, e o Sesc Pompeia, além disso, além de apontar para isso, eu acho que ainda é um projeto que se alguém que leu, uma criança que leu esse livro, ou o pai leu para ela esse livro, e ela ela quiser ir a esse local, eu acho que já está justificado toda a coleção e todo o nosso trabalho. Mas para completar, eu diria que uma coisa que pensei agora, sobre a qual não tinha pensado ainda, que por mais que o Sesc tenha nos facilitado na primeira escolha, ela seja agora para a continuidade da coleção uma dificuldade. Sim. Porque ele é tão completo já para a coisa que a gente pretendia dizer, que a escolha para os próximos quatro obras, patrimônios ou 4 obras arquitetônicas, tem sido um pouco difícil. Tanto que a gente está penando para saber exatamente qual vai ser. A gente, claro, quer falar de outros grandes arquitetos, quer falar de Paulo Mendes da Rocha, de Vila Nova Artigas, quer sair de São Paulo, porque a ideia é que se fale de outros lugares. Mas uns atendem a alguns aspectos, mas não atendem a outros, né? Uns são projetos lindos, mas que não são tão amigáveis para criança, velhinho, cadeirante. A ideia é que as crianças possam ir visitar o lugar e conhecer, né? Não só no livro, para que eles se reconheçam ali. Então, estamos penando um pouco. No início da nossa entrevista, vocês falaram sobre a idealização do projeto, que foi da Baba Vaccaro e do Daniel. Né, Daniel? Mas, além disso, como é que foi a participação da Baba Vaccaro, que é uma designer super importante atualmente para o Brasil? Como é que foi a participação dela na produção total do projeto? Bom, a Baba esteve do início ao final, assim. A Baba foi desde esse começo que eu já... Ao final não, que ainda não acabou, mas continua ao final conosco. desse. Estará ao final. Até o final, até o último livrinho. Sim. A Baba ela tem uma visão exatamente por tudo que ela faz, pela experiência que ela tem. Ela tem uma visão muito boa do conjunto, assim. Então, o papel dela foi fundamental. Bom, primeiro para formatar o projeto. Eu cheguei com isso. Eu cheguei e falei, Baba, vamos fazer alguma coisa com infantil. É o que eu tô a fim de fazer agora e tal. Ela já tinha acabado de dar meus livrinhos para ela. Ela, naturalmente, já desse universo de arquitetura, de design e tudo mais. A gente foi falando juntos. Foi pegando, vendo o que estava sendo, já tinha sido feito mais ou menos desse universo para criança. Vimos que não tinha nada muito amigável, muito que fosse que passasse por um livrinho de história como qualquer outro, que uma criança pegasse e pudesse encantar com aquilo como qualquer outro livrinho infantil. E então assim, foi desde a formatação da ideia até o papel de fazer a pesquisa junto com o Rogério para o primeiro livrinho, para a Cidadela, e a edição do texto, e eu, junto com o Rogério, sugerindo coisas e tudo mais, enfim, foi fundamental. Não, e outra, que ela foi praticamente, o processo no final estava um pouco, todo mundo muito louco, pouco tempo, e todo mundo tendo que trabalhar muito, junto com as outras coisas que a gente fazia, ela fez. A gente não citou isso agora, até agora, mas a gente fez uma peça sonora, não uma peça sonora. Um audiolivro. Um audiolivro da Cidadela, com a íntegra do livro, a íntegra do texto, e com umas paisagens sonoras, com trilhas lindas. Que está no site da editora, inclusive. Isso é para o público. É para as crianças. Para quem quiser ouvir. Para qualquer um, é de graça, está lá no site, quem quiser. Qual que é o endereço? Já aproveita. Na editora C4, que é a editora do livrinho, está lá na página do livro que você entra. Que é editora c4.com.br. Editora c4.com.br.
Procure a Cidadela, na página da Cidadela tem lá um link embaixo, é gratuito para você baixar esse audiolivro, que a Baba dirigiu praticamente, ela tocou praticamente sozinha, porque não tínhamos como fazer, a ideia era que a gente fizesse todos juntos, eu e o Rogério participássemos. Não havia tempo. Não havia tempo. Ela chamou o Henrique Heineck, que é um arquiteto, com uma voz, delícia, voz de pai. Henrique, obrigado, mandou super bem, ficou uma coisa amorosa, assim, não é um locutor, sabe? Não era ideia essa, é uma coisa que fosse calor pai. humano, paizão. Não é um audiolivro para você botar no som do carro e ir ouvindo até o trabalho, né? Também, claro. pode ser também isso, mas é para apreciar a obra mesmo. A Baba já vi ela falando algumas vezes que para ela lembrava aqueles aquelas coleções de disco que tinha, e tem até hoje, mas o auge foi na nossa infância. Da Branca de Neve, dos... Tinha Branca sim. de Neve, tinha Os Três disquinho, né? Porquinhos. o disquinho, que era tinha as coisas do Ari Barroso, Ari Barroso eu acho que fez Tinha. as Mas eu adaptações. queria aproveitar Enfim. também e falar mais uma coisa da Baba. Ela foi importante também para o processo de corte do texto. É porque verdade. alguém já disse que escrever é cortar, né? Mas eu estava muito apegado ao texto, ela me ajudou a ir cortando. Porque o texto original, como tinha muita coisa para se dizer, eu acabei falando bastante, que é o contrário do que eu costumo fazer. E tinha o quádruplo do que tinha originalmente. E foi com o Daniel e com a Baba que me incentivaram a ir cortando. O meu incentivo era o seguinte, Rogério, o livro tem 13 por 13, não sei o quê. Olha o espaço que você está deixando para ilustração. Eu preciso de metade dessa página para ilustração. Você vai ter uma tripinha de texto desse tamanho. Esse era meu A incentivo. parceria de vocês, aliás, não é apenas uma parceria desse livro. Aqui a gente tem as Não. invenções de Ivo, não é? E as É, falações de Flávio, que são obras que vocês fizeram em conjunto. Foi. Desde quando se dá essa parceria entre vocês? Como é que vocês se conheceram? Como é que se deu esse trabalho Bom, em conjunto? As Invenções de Ivo é o primeiro, que é de 2012, mas a gente se conhece desde 94. A gente fez faculdade junto. Para não dizer que ele era meu veterano, a gente fez faculdade junto. Ele não gosta que eu fale que ele foi meu bicho. Ele se sente diminuído. Acho desnecessário. Mas esse foi o primeiro publicado, em 2012. Na verdade, ele foi construído para um concurso na Espanha, um pouco antes, 2010, 2011, que evidentemente a gente não ganhou. Mas como o livro estava pronto, a gente mostrou para uma editora, a primeira editora que viu, topou e publicamos. Foi a Companhia das Letrinhas, foi uma receptividade meio surpreendente, né? Porque a gente tinha uma lista de editoras que a gente iria mostrar. Bom, Rogério, tá aqui, tá quase pronto, o livro faltava capa e uma coisinha. Faltam os detalhes. Mas estava tudo pronto, todo diagramadinho já, com texto, com as ilustras finalizadas, tudo. Bom, vamos começar pela Companhia das Letrinhas, que, pô, a gente adorava, já adora os livros da editora, e tem uma circulação legal, eles são muito caprichosos e tal. E, se não rolar, temos essas outras 3 ou 4 aqui que a gente pode tentar depois. Na primeira... Foi imediato. E a partir desse primeiro As Invenções de Ivo, surgiu uma coleção, cujo segundo foi mostrado aí, que é As Falações de Flávio, e o terceiro ainda não saiu, chamado As Correções de Clara. Esperamos que saia em breve também pela mesma editora. Rogério, você como escritor, pensa que há algum tipo de especificidade para se escrever para crianças? Você acha que há uma diferença de escrever para criança e escrever para adulto? A literatura infantil, ela é diferente, ela tem uma característica essencial? Primeiramente, queria dizer que o que a gente escreve, eu e Daniel, digo que é o que a gente escreve porque eu vou explicar. Se trata de livro ilustrado. Então, é um conceito que não está muito bem definido ainda no Brasil, talvez pelo público leitor, mas o livro ilustrado não é só um livro com ilustração. O livro ilustrado é um livro cuja narrativa é conduzida pela ilustração e pelo texto. Por isso que eu digo que nós escrevemos. É um livro coautoral. O escritor e o ilustrador são coautores ali. Um livro feito a 4 mãos. Embora eu digite só com 2 dedos, o Daniel desenhe só com a direita. Mas quanto à especificidade infantil, acho que é mais uma lenda, uma utopia isso, porque para mim literatura é literatura.
eu continuo, mesmo velho, comprando literatura infantil. Eu também. Daniel também. E quando criança, lia Exatamente literatura isso, cara. supostamente adulta. E talvez isso é que tenha contribuído para a nossa formação. Não, como é transformador você não ter a idade para ler aquele livro, aquela obra que julgam que seja de uma idade mais velha que a sua, e você tromba com aquele livro e você fala, meu Deus do céu, o mundo é Às mais vezes sem amplo, entender sabe? Exato, tudo, né? Ou exatamente. muita coisa, sem entender completamente, Mas te abrem te enriquece. tantas possibilidades, assim, que você fala, uau! Há algum momento, algum trecho, alguma ilustração que vocês gostem mais? Assim, que seja um xodó? Eu sei que é Só se difícil vocês isso, puserem no mas... destaque. Mas lógico que a gente vai colocar. É aquela do MASP. vou Eu mostrar não aqui. poderia falar, na verdade, Vou porque mostrar que vai ficar super destacado. o MASP eu devia falar que é do Eu sei, Sesc, essa aqui, né? não é? Lógico. Lógico. Eu acho essa daí... Com a Alina deitada no vão. Porque foi bem... no texto não fala que ela, depois da crise, ela passou um momento meio difícil, ela voltou para São Paulo, meio as coisas começando a dar certo em São Paulo. Então, me parece ela muito, tipo, acho que agora vai rolar, sabe? Foi um tempo, logo depois que ela voltou de Salvador. De Salvador. Encerrando Ela o teve projeto do MASP, que foi longuíssimo, né? Exatamente. Projeto de mais de 10 anos. E ela não teve vida fácil no Brasil, né? O tempo Acho que essa inteiro. é a preferida. A sua também? Sim, acho que sim. Então, Cristina, então qual que é a sua? Então você eleja uma, vamos ver. Não? A minha ilustração preferida tem essa, mas eu gosto muito dessa aqui. Eu gosto demais dessa. Que é a... Da chaminé. da chaminé isso daí... saindo flores. Eu gosto muito. Que é um pôster que ela desenhou originalmente. Eu sei. pro Muito, eu gosto Pôster muito, de uma mas eu gosto exposição. demais também dessa aqui. Vou mostrar agora, vai. Da receita. É tão bonitinho isso. Pô, Deixa eu achar da meu, receita. a Aline, Essa além aqui. de tudo, ela é uma baita Eu gosto muito frasista, dessa né? aqui. Além de ter feito tudo Dessa, que ela eu acho- fez. Olha, né, ela falar isso, que eu... Porque eu acho que é muito literal, assim, eu tô vendo a mistura de algo que está surgindo, eu vejo, né, como eu faço um bolo e são coisas totalmente diferentes que resultam em algo novo. Talvez a arquitetura seja mais ou menos isso. Eu preciso terminar. não. E quero agradecer Mas já- demais a Agora que a gente presença tava de engrenando. vocês. Muito Obrigado obrigada. a você, Cristina. Obrigado. No programa de hoje, eu conversei com Rogério Trentini e Daniel Almeida, autores do livro A Cidadela. O Arte Letra fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!